O milionário quase morre por plano macabro revelado pelo mendigo no meio do casamento. Foi uma festa de cair o queixo, lustres gigantes brilhando sobre mesas com arranjos de flores raras, convidados de ternos impecáveis e vestidos de grife, champanhe estourando em taças que reluziam sob as luzes. O cenário perfeito para o casamento do ano. Mas aí veio ele, Mateus, um jovem frágil, com a pele pálida e olhos fundos, que ninguém esperava ver ali no meio daquela pompa toda. E o que ele fez? Parou a cerimônia no meio, diante de todos, segurando um envelope já meio desgastado, como se fosse o último pedaço de sua vida. Ele se aproximou do noivo, Augusto, o milionário que tinha o mundo aos pés, e com a voz trêmula, mas cheia de urgência, entregou o envelope. O salão ficou em silêncio, o casamento congelou, os convidados trocaram olhares confusos e sussurros nervosos começaram a cortar o ar. Mateus, naquele momento, não era mais um rosto pálido na multidão. Era uma bomba prestes. Um plano horrível, traiçoeiro, que ninguém poderia imaginar. O sangue quase gelou na espinha de todo mundo. A noiva, cuja máscara reluzia mais do que os diamantes em seu vestido, congelou. Seus olhos ficaram vazios. Alguns convidados começaram a cochichar. Outros simplesmente ficaram paralisados, sem saber para onde olhar. Mateus, exausto por toda a tensão, sentiu o mundo rodar. Desabou no chão. O desmaio foi como o estalo de uma bomba. O caos virou tempestade. Augusto, tremendo, se ajoelhou ao lado do jovem, encarando aquele envelope com horror e dúvida. Ele mandou alguém chamar uma ambulância rápido. No hospital, enquanto cuidava de Mateus, Augusto descobriu mais sobre o passado daquele garoto tão frágil. A vida de Mateus era marcada por dor e medo, abusos do padrasto Sérgio, noites sem dormir, angústias que ninguém via. Mas também descobriu a força que Mateus tinha guardada. Aquela vontade de sobreviver e recomeçar. Augusto e a amiga Helena, que tinha sido como uma mãe para Mateus, conversaram muito. Decidiram oferecer a ele um lar, um caminho diferente, longe do passado sombrio. E Mateus não parou ali. Com aquela nova chance, ele criou o Instituto Luz do Amanhã, para ajudar crianças em situação difícil, um projeto enorme, cheio de sonhos, mesmo com o medo constante de que Sérgio pudesse voltar para destruir tudo. Mas quando Sérgio foi preso, Mateus encontrou coragem para se tornar uma voz forte, defendendo quem não tinha voz na justiça. Só que a história parecia acabar, mas não. Uma ligação anônima sacudiu tudo de novo. Uma voz misteriosa no telefone sussurrou: "Você acha que acabou? Ela nunca para." Mateus sentiu um frio atravessar sua espinha. O passado, as famílias, aquele plano cruel, tudo estava longe de terminar. Quem estaria por trás dessa sombra que ainda pairava sobre ele e Augusto? Que segredo aterrador ainda se escondia naquela história? O salão, o hospital, o tribunal, tudo virou palco de um mistério que nem Mateus sabia se conseguiria desvendar. E você acha que vai conseguir? Fica ligado, porque isso está só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mateus sentiu o coração disparar ao ouvir aquela voz misteriosa. O que mais poderia surgir de seu passado? Ele tentava se recompor, mas o medo o apertava. As lembranças de Sérgio e dos abusos ainda estavam frescas em sua mente, como sombras que nunca o deixavam em paz. Enquanto pensava em como proteger Augusto, a porta do quarto do hospital se abriu abruptamente, e duas figuras impetuosas entraram,
Viviane, a noiva, e Helena, sua amiga, que parecia mais pálida do que nunca. Mateus, o que você está fazendo aqui? Viviane gritou, com um desespero engraçado em sua voz. Seus olhos, que antes brilhavam com felicidade, estavam agora cheios de raiva. Ela olhou para Augusto, que ainda estava atordoado do que acabara de ouvir. Você acreditou nele? Esse mendigo está tentando destruir nossas vidas. Helena, que sempre foi uma protetora, avançou com os olhos cheios de autoridade. Espere um minuto, Viviane. A verdade precisa ser ouvida. Vamos deixar as emoções de lado. Mas Viviane não queria ouvir. Você não entende. Isso é tudo mentira. Mateus está apenas tentando se vingar de mim. Porque eu e Augusto temos o que ele nunca teve. Mateus respirou fundo. Você não pode negar o que está no envelope, Viviane. Sua própria mãe confessou. A tensão no ar era palpável, como eletricidade. Os convidados que estavam no hospital começaram a murmurar, e as vozes pareciam ecoar nas paredes brancas. Então, em um giro surpreendente, Viviane se virou para Augusto, seu olhar se transformando em algo mais sombrio. Você precisa acreditar em mim. Eu fiz tudo por você. Não sabe quem eu sou realmente? Nesse momento, seu tom soou quase ameaçador, o que pegou todo mundo de surpresa. Viviane, o que você quer dizer com isso? Augusto perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. E foi aí que tudo desmoronou. Viviane não hesitou em revelar sua verdade. Eu não sou apenas uma noiva perfeita. Meu pai, ele tem um histórico. Ele fez negócios que envolvem coisas pesadas. Reparei que as testemunhas mudaram de ideia sobre um grande caso. Um caso que pode acabar com a minha família. Eu precisava de você ao meu lado, mas a verdade sempre se revela. Ela se aproximou de Mateus com uma intensidade que fez o jovem tremer. Então, eu só fiz o que tinha que ser feito. Se você falhar, a sombra que está atrás de você poderá se voltar contra mim. Mateus sentiu o mundo girar. O que ela estava dizendo? Dúvidas pairavam no ar. O que era verdade e o que era mentira. Agora ele não sabia mais em quem confiar. Ele só desejava encontrar segurança. O silêncio alcou. Os murmúrios se intensificaram. Havia um pânico atordoado na sala. As faces dos convidados se tornaram uma mistura de horror e curiosidade. Como assim era possível? Eles sabiam que Mateus não apenas revelara um plano de assassinato, mas que agora estava diante de uma revelação ainda mais devastadora. Augusto, com a gravidade da situação, pareceu se perder em pensamentos. Você está dizendo que sua própria família pode ser um perigo? Confie em mim. Viviane respondeu, impactada pela urgência. Mas você não entende. Tudo isso é muito maior do que você e eu. Enquanto a tensão aumentava, uma sirene de ambulância soou à distância. Uma sombra passou pela porta do hospital, e um silêncio pesado se estabeleceu novamente. Mateus notou um dos médicos entrando, mas sua expressão era estranha, como se trouxesse notícias que ninguém estava preparado para ouvir. Ele chegou mais perto, e o coração de Mateus começou a disparar. O médico encarou os presentes, e com uma voz grave, disse: Precisamos falar com você, Mateus. Um frio percorreu a espinha de Mateus. O que mais estava prestes a ser revelado? A sala estava em suspense, cada olhar curioso e nervoso fixado nele. E de repente, a verdade sobre o que realmente estava acontecendo em sua vida estava prestes a ser desnudada, como camadas de um drama eterno. E todo mundo ali notou que talvez o maior perigo não fosse a lua de mel ou o plano de Viviane, mas algo muito mais profundo e sutil. A vida de todos estava prestes a mudar para sempre, e uma nova era de segredos começava a se desenrolar. Mateus, precisamos que você saiba. O teste de paternidade que fizemos. As palavras dele ecoaram na sala, como um rugido silencioso. Mateus sentiu a cabeça girar. Ele estava prestes a ouvir algo que poderia mudar tudo. O que você quer dizer? Perguntou a voz tremendo. O sentimento de preocupação se espalhou pela sala. Ele confirma que você é filho de Sérgio. O ar pareceu sair do peito de Mateus, como se uma lâmina o tivesse cortado. Ele olhou para Viviane.
que estava mais pálida agora, uma sombra de confusão e raiva misturadas em seu rosto. A quem poderia confiar? As palavras do médico ecoavam em sua mente, cada batida de coração se tornando uma sombra mais escura. Como assim, filho de Sérgio? A incredulidade na voz de Augusto era palpável. Ele olhou entre Mateus e Viviane, buscando respostas onde não havia. Isso não pode ser verdade. É verdade, continuou o médico, firme. Os resultados são claros. Mateus é filho biológico de Sérgio. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Mateus tinha a sensação de que todos o observavam, como se ele fosse uma aberração. E então veio a raiva, uma chama que começou a queimar dentro dele. Como isso era possível? Ele olhou para Viviane, e por um instante o tempo congelou. Será que tudo o que aconteceu naqueles últimos dias foi parte de um plano maior? Ele se sentia como um peão em um jogo de xadrez que não compreendia. Isso altera tudo, murmurou Viviane, o olhar fixo em Mateus. Você não é um mendigo qualquer. Você está mais próximo de mim do que eu poderia imaginar. Como você se atreve a... Mateus começou, mas suas palavras foram cortadas por um grito. O que você queria dizer com isso? A ira de Augusto explodiu, seu rosto vermelho de tensão. Você estava em um plano de assassinato ou é só mais um truque? Mateus sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele era um mendigo? Ou um jogador em um jogo de sombras que nem mesmo poderia entender? O relógio na parede fazia tic-tac, como se contasse cada segundo para um grande desfecho. Havia tanto em jogo. Viviane começou, mas as palavras se dissolveram em uma risada nervosa. E agora tudo foi exposto. O que mais poderia vir à tona? Enquanto a tensão crescia, a porta do hospital se abriu lentamente. Uma figura conhecida entrou e o coração de Mateus parou. Era Sérgio, seu passado tomando forma diante dele novamente, como um fantasma que se recusava a deixar de atormentá-lo. Surpresas, surpresas, disse Sérgio, um sorriso irônico estampado no rosto. Vocês acharam que iriam escapar de mim? E agora com isso, como Arthur, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Respostas estavam a um passo, mais perto do que nunca, mas uma nova camada de confusão e terror se instaurou. Mateus sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor, enquanto tudo o que ele sabia sobre si mesmo, sobre sua origem, se tornava um mistério emaranhado. E naquele momento, o que poderia ser um novo começo se tornava um pesadelo ainda maior. A verdade estava em um labirinto, e em cada curva, algo mais aterrador se revelava. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? A urgência pulsava nas veias de Mateus, enquanto ele olhava nos olhos de Sérgio, sentindo que a luta estava apenas começando. Mateus sentiu o coração acelerar enquanto encarava Sérgio, uma figura que deveria estar longe de sua vida, agora diante dele, mais ameaçadora do que nunca. O ambiente ficou pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática. Ele não sabia o que esperar, e a sensação de pânico começou a subir pela sua garganta. Por que você está aqui? Mateus gritou, a voz embargada pelo medo. Os olhos de Sérgio estavam frios, e um sorriso irônico dançava em seus lábios. Era como se ele estivesse diante de uma plateia, prestes a fazer um espetáculo. Vocês realmente acharam que podiam se livrar de mim tão facilmente? Sérgio se divertia com sua própria crueldade. Ele caminhou para mais perto, a presença pesada irradiando ameaça. Bem, eu trouxe algumas novidades. Augusto olhou de Sérgio para Viviane, a mágoa misturada com confusão em seu rosto. Qual é a sua relação com Mateus? A pergunta cortou o silêncio, mas Sérgio apenas riu. Ah, essa é a grande questão, não é? Você se surpreenderia com os laços que unem as pessoas. Ele se virou para Mateus e, com um tom de deboche, continuou. Eu sou muito mais do que um padrasto malvado para você, meu querido. Sou seu verdadeiro pai. O impacto da revelação tomou conta da sala como uma onda. Os murmúrios começaram instantaneamente, todo mundo atordoado,
tentando processar o que acabara de ouvir. Mateus sentiu um nó se formar em seu estômago, a realidade distorcendo à sua volta. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz tremeu, mas dentro dele, uma parte estava tentando entender. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, e ele estivesse caindo em um abismo sem fim. Ele olhou para o médico, buscando alguma confirmação, mas o homem apenas balançou a cabeça com compaixão. Não sou apenas um mendigo, Mateus sussurrou, sentindo o peso das palavras. Você me usou minha vida para seus jogos. Jogos? Sérgio ripostou, um brilho maligno nos olhos. Isso foi a afirmação mais divertida que ouvi. Eu apenas moldava o material que tinha à mão. Viviane, recuperando-se do choque, tentou retomar o controle. Não importa quem você seja, o que você quer realmente? A voz dela tremia, mas a fúria brotava. Você quer destruir o que temos para que a verdade venha à tona? Sérgio deu risada. A verdade é uma moeda traiçoeira, minha querida. O que você acha que eu fiz durante todos esses anos? Seus pais não eram exatamente inocentes. Eles têm suas próprias histórias sombrias. E você, Viviane, está mergulhada até o pescoço nisso. O clima esquentou. O pânico pairava no ar. As palavras de Sérgio eram lâminas afiadas, cortando a fantasia perfeita que todos estavam tentando manter. Quem poderia ter certeza de quem era realmente, quando ele estava lá, jogando as cartas reveladoras? Mateus estava em um turbilhão de emoções. As revelações estavam se amontoando, e sua vida toda parecia um quebra-cabeça desfeito. E o plano? O que mais você está escondendo? Você tinha algo a ver com a lua de mel? O sorriso de Sérgio se transformou em um estado de curiosidade mórbida. Ah, a lua de mel. Era só um pequeno detalhe no plano. Mas você, Mateus, você era o verdadeiro ponto de virada. Subestimei você uma vez, e não vou fazer isso novamente. Naquele momento, a porta do quarto do hospital se abriu mais uma vez, interrompendo a tensão. Um grupo de policiais entrou, a expressão séria em seus rostos. Sérgio Ferreira, você está preso. Temos ordens de prisão por várias acusações em seu nome, incluindo extorsão e conspiração. Mateus sentiu um misto de alívio e apreensão. Enquanto Sérgio grudava o olhar nos policiais, uma explosão de caos tomou conta do ambiente. As vozes se elevaram, e o desespero começou a dominar. Você não pode fazer isso, Sérgio gritou, mas não havia mais escapatória. Mas Mateus, mesmo em meio ao colapso, não consegue deixar de pensar. E se Sérgio não era o único que tinha segredos enterrados? Com o caos à sua volta, uma nova sombra se formou na mente de Mateus, um espanto que lhe deixou um frio na espinha. O que mais poderia aparecer naquele jogo retorcido em que se encontrava? Ele olhou ao redor, as pessoas atordoadas, e então olhou para Viviane. A verdade sempre se revela, não é mesmo? Ele murmurou, a frustração transbordando. O que mais você esconde, Viviane? As palavras pairaram no ar, e Mateus soube que essa trama estava longe de acabar. A história agora não se resumia apenas a um plano de assassinato, mas a algo mais profundo e sombrio. Segredos entrelaçados que poderiam redefinir tudo. A verdadeira batalha apenas começava, e Mateus estava prestes a descobrir que as relações e os vínculos que ele conhecia poderiam ser mais traiçoeiros do que imaginava. Mateus sentiu a tensão no ar, a verdade pesada se aglomerando em volta dele. Sérgio, com seu sorriso perverso, havia arremessado o mundo de Mateus no caos. E então, o inesperado aconteceu. Uma explosão repentina ecoou do lado de fora do hospital, o barulho ensurdecedor fazendo todos se virarem, os rostos tingidos de medo e confusão. O que foi isso? Alguém gritou, enquanto o chão parecia tremer. A porta se abriu violentamente e o quarto foi invadido por um grupo de homens, todos com roupas escuras e semblantes sérios. Fiquem onde estão. Um deles gritou, sua voz ressoando com autoridade. A multidão já assustada se amontoou contra a parede. Os murmúrios de pânico subindo como uma tempestade. O médico, empalidecendo, recuou. Estamos aqui para prender Sérgio Ferreira. O policial apontou para Sérgio, que a princípio
parecia se divertir com a confusão. Mas logo a expressão mudou para pura raiva. Então, uma voz familiar interrompeu o tumulto. "Espere! Não o prendam!" Viviane gritou, adiantando-se. Seu rosto estava inchado de desespero, e lágrimas começaram a escorregar. "Ele não pode ser levado. Ele tem informações que podem mudar tudo." As palavras dela cortaram a sala como uma lâmina. O ódio que antes dominava o olhar de Sérgio deu lugar à preocupação. "O que você está fazendo?" Ele sussurrou, a ameaça escondida em sua voz. A tensão atingiu um novo patamar. Enquanto o policial hesitava, Mateus percebeu que poderia haver mais do que apenas um plano de assassinato. A ordem do mundo que conhecia estava desmoronando. E no meio desse emaranhado, algo mais obscuro, começava a surgir. Que informações? Mateus não conseguiu se conter e fez a pergunta. Sua voz tremeu, mas a determinação estava presente. Ele precisava entender. Sobre a empresa do meu pai, os negócios que ele fazia, essas coisas que envolviam Sérgio, Viviane disse, adiantando-se mais um pouco. Tem muito mais em jogo do que um plano de morte. O jogo que estamos jogando é muito maior. E, se Sérgio for preso agora, pode haver consequências mortais. As palavras dela pareciam sair em um turbilhão. O impacto do que havia dito pairava no ar, como se os convidados estivessem congelados em um transe. Mateus olhou nos olhos de Sérgio, buscando respostas. "Você não pode se esconder para sempre", Sérgio disse, agora com um sarcasmo visível. "Tem muito mais do que você pode imaginar em jogo. E quando a verdade se revelar, você desejará nunca ter descoberto." Antes que alguém pudesse reagir, outro estrondo ecoou de fora do hospital, desta vez mais perto. O vidro de algumas janelas se quebrou, e um grito de horror permeou o ar. As pessoas começaram a gritar e o pânico tomou conta novamente. Enquanto a confusão se espalhava, Mateus, em um impulso, puxou Viviane para mais perto. "O que está acontecendo? O que você não está me dizendo?" Ele perguntou, a voz carregada de urgência. Ela segurou sua mão e a expressão estava repleta de um misto de medo e determinação. "Mateus, tudo isso está ligado. Se Sérgio for preso, não só ele estará em perigo, mas todos nós. A verdade que ele tem é letal. Temos que decidir agora. Vamos agir juntos ou permitir que tudo desmorone?" Mateus estava perdido. A cada palavra sedimentava-se um novo labirinto. Ele lembrava das promessas de um novo começo. Agora, no entanto, tudo parecia ameaçado. Com Sérgio e Viviane numa jogada de interesses obscuros, o que era real? E se ela estivesse manipulando-o? Então o mundo ao seu redor parecia girar em círculos. Ele olhou para Augusto, que estava parado, aturdido, a expressão congelada entre o medo e a raiva. "Mateus, você precisa decidir", Augusto disse, a voz tensa. "Você quer confiar nela? Ou em Sérgio, que sempre foi o verdadeiro monstro?" Enquanto a sirene da polícia soava ao fundo, um novo som começou a se destacar. Um campo de batalha estava se formando. Uma guerra entre verdades e mentiras. E, à medida que tudo se desenrolava, Mateus percebeu que a maior reviravolta ainda estava por vir. O que seria revelado a seguir? E se a maior traição estivesse mais próxima do que pensava? Mateus sentiu a tensão no ar, a verdade pesada se aglomerando em volta dele. Sérgio, com seu sorriso perverso, havia arremessado o mundo de Mateus no caos. E então, o inesperado aconteceu. Uma explosão repentina ecoou do lado de fora do hospital. O barulho ensurdecedor, fazendo todos se virarem. Os rostos tingidos de medo e confusão. "O que foi isso?" alguém gritou, enquanto o chão parecia tremer. A porta se abriu violentamente e o quarto foi invadido por um grupo de homens, todos com roupas escuras e semblantes sérios. "Fiquem onde estão", um deles gritou, sua voz ressoando com autoridade. A multidão, já assustada, se amontoou contra a parede, os murmúrios de pânico subindo como uma tempestade. O médico, empalidecendo, recuou. "Estamos aqui para prender Sérgio Ferreira." O policial apontou para Sérgio, que a princípio
parecia se divertir com a confusão, mas logo a expressão mudou para pura raiva. Então, uma voz familiar interrompeu o tumulto. "Espere! Não o prendam!" Viviane gritou, adiantando-se. Seu rosto estava inchado de desespero e lágrimas começaram a escorregar. "Ele não pode ser levado. Ele tem informações que podem mudar tudo." As palavras dela cortaram a sala como uma lâmina. O ódio que antes dominava o olhar de Sérgio deu lugar à preocupação. "O que você está fazendo?" ele sussurrou, a ameaça escondida em sua voz. A tensão atingiu um novo patamar. Enquanto o policial hesitava, Mateus percebeu que poderia haver mais do que apenas um plano de assassinato. A ordem do mundo que conhecia estava desmoronando. E no meio desse emaranhado, algo mais, algo obscuro, começava a surgir. Que informações? Mateus não conseguiu se conter e fez a pergunta. Sua voz tremeu, mas a determinação estava presente. Ele precisava entender. Sobre a empresa do meu pai, os negócios que ele fazia, essas coisas que envolviam Sérgio, Viviane disse, adiantando-se mais um pouco. Tem muito mais em jogo do que um plano de morte. O jogo que estamos jogando é muito maior e se Sérgio for preso agora, pode haver consequências mortais. As palavras dela pareciam sair em um turbilhão. O impacto do que havia dito pairava no ar, como se os convidados estivessem congelados em um transe. Mateus olhou nos olhos de Sérgio, buscando respostas. Você não pode se esconder para sempre. Sérgio disse, agora com um sarcasmo visível. Tem muito mais do que você pode imaginar em jogo. E quando a verdade se revelar, você desejará nunca ter descoberto. Então, um novo ruído cortou a confusão. A porta do quarto se abriu lentamente novamente e um homem entrou. Sua presença imponente borrando a linha entre ordem e caos. Seu olhar era gelado e inacessível, como o oceano em tempestade. Ele chegou, alguém murmurou, o temor dançando nas vozes dos outros. Mateus fez a pergunta que estava agarrada à sua garganta. Quem é você? O homem olhou de forma desdenhosa para Sérgio e então se voltou para Mateus, como se o examinasse por dentro. Sou o que você chamaria de verdadeiro responsável por toda essa história. Tudo parecia paralisar. O tempo se esticou, cada segundo pesado como chumbo. O que você quer dizer com isso? A voz de Mateus era um fio de esperança e um mar de incertezas. Você precisa saber o que ocorreu antes de você aparecer nesse jogo, Mateus. Ele respirou fundo, como se estivesse pesando as palavras. Você é muito mais importante nesse tabuleiro do que pensa. É por isso que Sérgio fez o que fez. Você sempre esteve no meio dessa trama. A confusão tomou conta de Mateus. Importante? Eu só sou um mendigo. Não, você não é apenas isso, o homem corrigiu. Um flash de perigo em seus olhos. Você é o filho legítimo de Ivan, o antigo sócio da sua mãe na empresa, e por tabela o herdeiro de um império que nem mesmo sabia que existia. As palavras caíram como uma bomba. Mateus ficou em silêncio, seus pensamentos em disparada. O rosto de Viviane se transformou. Uma mistura de surpresa e horror. Que você está dizendo? Ela se virou para Mateus, buscando desmentir o que ouviu, mas as palavras dela soavam vazias. Augusto olhou para Mateus com os olhos arregalados. Isso é impossível. Sérgio parecia que ia colapsar. Ele soltou uma risada nervosa. Você não pode estar falando sério. O homem apenas sorriu, satisfeito por provocar o caos. Mas é verdade. E agora, com Sérgio atrás das grades, você é a única pessoa que pode assumir o controle. O que fará com isso, Mateus? O que escolherá? Enquanto isso, um grupo de policiais começou a cercar Sérgio, e um silêncio mortal se instalou. Mas a mente de Mateus estava em um turbilhão. O que isso significava para ele? O que mais estava escondido que poderia transformar seu destino? Você não tem ideia de como isso mudará sua vida, o homem disse.
um riso cortante em seus lábios. E se você não agir rápido, poderá perder tudo, até mesmo a sua vida. As emoções correram desenfreadas por dentro de Mateus. O que mais ele poderia descobrir sobre si mesmo? A única coisa que sabia era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele estava prestes a entrar em um jogo onde o que estava em jogo era muito mais do que ele poderia imaginar. Mateus sentiu a tensão na sala aumentar. A revelação do homem sobre sua verdadeira linhagem ficou ecoando na sua cabeça. Ele estava prestes a entender seu lugar nesse jogo sombrio, quando uma nova explosão chegou com força, fazendo as paredes tremerem. O ruído ecoou e o pânico irrompeu novamente. As pessoas começaram a gritar, e a tensão que já estava alta se transformou em terror agudo. Mateus, o que está acontecendo? Augusto gritou, puxando-o, enquanto as luzes começaram a piscar. Sérgio lançou um olhar cheio de ódio para o homem que acabara de entrar. Você não devia ter vindo aqui, disse Sérgio, a voz baixa, mas carregada de perigo. Eles estão chegando. Você não deveria estar aqui. Chegando? Quem está chegando? A pergunta de Mateus saiu como um sussurro, mas a resposta foi rápida e brutal. Um dos homens de preto que cercavam a sala correu para a janela e gritou. São policiais, mas não da nossa parte. Eles estão armados. O pânico aumentou. O homem que afirmou ser o responsável pela confusão nesse jogo virou-se para Mateus. Você precisa decidir. Fique aqui e enfrente as consequências, ou saia agora e descubra a verdade. Mateus sentiu um nó na garganta. Ele estava cercado por pessoas que já não sabia se poderia confiar. Uma parte dele queria correr, a outra queria entender. Então, de repente, desapareceu a luz. As lâmpadas falharam, e um silêncio ameaçador tomou conta do ambiente. Instintivamente, Mateus se virou para Viviane, que estava congelada, os olhos fixos na porta que se abria com força. Um grupo de homens armados invadiu o quarto, gritando ordens. Todos no chão, agora! As armas brilhavam sob o flash das luzes de emergência, e o terror se espalhou como um fogo. Seriam aliados ou inimigos? A pergunta ficou martelando na cabeça de Mateus. Viviane, cuidado! Mateus gritou, puxando-a para trás enquanto as pessoas no hospital se agachavam, o pânico tomando conta. Ele sentiu uma mão no seu braço. Mateus, você é o único que pode acabar com isso. Lute! Disse o homem que revelou a verdade. Mas o clima estava em ebulição. O caos se instalara rapidamente, e os gritos misturavam-se ao barulho das armas sendo carregadas. Patrões, são eles! Gritou um dos policiais, voltando o olhar para Sérgio. Vamos levar você. Você não tem como fugir dessa vez. Foi então que outro som, mais ensurdecedor, se seguiu. Uma explosão na entrada do hospital fez com que as paredes vibrassem. Um grupo de homens encapuzados entrou atropelando a segurança, e a cena que se formou era digna de um filme de ação. O mundo de Mateus estava desmoronando, como um castelo de cartas. Mateus, para onde você está olhando? Viviane gritou, puxando de volta a realidade. E voltou-se para Sérgio, agora apertado entre as paredes e os inimigos. Quem era realmente ele? Mas antes que Mateus pudesse pensar em uma resposta, os homens de preto sacaram armas, e tudo se tornou um turbilhão de emoções e ações. Ele viu Viviane sendo levada, os gritos dela ecoando, e um aperto no peito fez Mateus hesitar. Seria essa a última vez que a veria? E então, no meio daquele caos, Mateus percebeu algo. Um pequeno brilho vermelho na lapela do homem que tinha revelado tudo. Uma insígnia, um símbolo que parecia familiar. Sua mente disparou, conectando os pontos. Não poderia ser. Você! Ele começou a dizer, mas foi interrompido pelo estrondo de outra explosão. As paredes tremiam e uma fumaça espessa começou a invadir o quarto. A visão já turva de Mateus escureceu ainda mais, e no meio daquele surto de adrenalina e confusão, ele se lembrou. O homem não era um estranho. Ele era alguém do seu passado, alguém que deveria estar morto. Mateus, não, confie em mim.
O que vou te revelar é maior do que tudo isso. Ele ouviu, mas a verdade parecia se desvanecer em meio ao caos. Então a memória veio como um raio, uma lembrança do que aconteceu anos atrás. O homem que estava ali era ninguém menos que seu verdadeiro pai, o que deveria estar ao lado dele, mas havia desaparecido ao desenrolar da trama que levava à sua própria história. Agora ele estava ali, no meio do fogo cruzado, e a vida de Mateus estava prestes a mudar radicalmente mais uma vez. Enquanto se perdia nesse mar de revelações, o mundo girou ao seu redor. Ele precisava tomar uma decisão, e o tempo estava se esgotando. O que aconteceria com ele, com Viviane, e principalmente com todos eles? A verdade agora estava cada vez mais perto. Mas a que custo? Mateus sentiu o coração batendo descontroladamente. O homem que acreditava ser seu pai estava de pé diante dele, cercado por caos, enquanto as explosões ecoavam. Ele tentava juntar as peças, mas a realidade parecia um quebra-cabeça desmontado. Então, tudo ficou mais confuso quando o corpo de Sérgio se contraiu e um sorriso de putrefação surgiu em seus lábios. Você realmente acredita que é o escolhido? Vamos ver se você consegue lidar com isso. A tensão subiu a níveis insustentáveis. Mateus olhou ao redor enquanto os homens armados cercavam a sala. O homem que havia revelado sua linhagem parecia quase satisfeito por estar no meio daquela confusão. Ele sussurrou: Mateus, você precisa entender. Você não é apenas um jogador neste tabuleiro. Você é a peça principal. Mas antes que pudesse responder, a porta se arrebentou novamente, e um grupo de homens vestindo terno escuro e máscara carregava um homem que parecia ter um magnetismo sombrio. Ele avançou, com passo firme. Era uma aura de poder e controle. Um verdadeiro titã naquele embate. Parem tudo, ele ordenou, a voz alta e clara no meio da violência. O caos parou de imediato. Todos se voltaram para ele, surpresos e apreensivos. Mateus, sou eu, Arthur. E a razão pela qual estou aqui vai mudar tudo o que você pensa que sabe. Mateus sentiu a cabeça girar. Soava familiar, mas a memória não aparecia. Quem é você? A incredulidade tornava-se um peso. Arthur sorriu de uma forma que despertou temor e virou-se para Sérgio, que parecia perder a confiança. Você sabe o que realmente está em jogo. O que Mateus não sabe é que ele não é apenas o filho de um homem que se envolveu em negócios duvidosos. Ele é o verdadeiro herdeiro de um império que foi roubado. Um murmúrio percorreu a sala. O coração de Mateus disparou de novo. A conexão se tornava clara. Espere, você é... Ele não conseguiu terminar, pois o homem continuou. Sim, seu pai, Ivan, confiava em mim antes de desaparecer. E agora, temos uma oportunidade rara de recuperar tudo. Mas você precisa decidir. Será que se junta a nós, ou fica com esses perdedores? A sua escolha, Mateus. Mateus fez um esforço para processar tudo, e enquanto isso o pânico continuava a crescer ao redor. O grupo antes em posição de ataque hesitou. O clima quedou pesado. Ele olhou para Viviane, que tremia em seus braços, a expressão entre medo e confiança. Você também está envolvida, não tá, Viviane? Ela desviou o olhar. Mateus, eu não sei o que escolher agora. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e algo dentro dele começou a endurecer. Decida logo, Arthur exclamou. Precisamos de você. O passado pode ser resgatado e Sérgio, bem, ele sempre foi um traidor. A tensão explodiu de novo, e Mateus olhou para Sérgio, que agora estava sem palavras. O que você sabe sobre meu passado? Ele questionou com feroz determinação. Você quer saber? Sérgio apenas riu, um misto de desdém e nervosismo. Você nunca vai saber a verdade sobre o que aconteceu. E o Império? Esse sempre foi meu. Então um grito cortou o ar. Um dos homens armados desabou no chão. Deixou um silêncio mortal. O pânico voltava a surgir. Os policiais começaram a agir. Eles estavam em desvantagem definitiva, mas a situação mudava rapidamente. Naquele momento, tudo parecia culminar em um clímax aterrorizante. E então, um som estrondoso silenciou a sala. Um grito agudo, uma mulher desesperada ecoou pelo corredor.
E a cena que todos esperavam mudou drasticamente. Enquanto se voltavam, uma figura familiar avançou. Era a mãe de Mateus, desfigurada pelas cicatrizes do passado, a expressão preenchida com raiva e dor. Mateus, estou aqui para te salvar. Sua voz ferida e súbita paralisou todos os presentes. Não, você se foi. Você não pode estar aqui, Mateus gritou, mas tudo se tingiu de dúvida. A sala parecia girar mais uma vez. O que ela estava fazendo ali? E quem ela realmente era? A revelação devastadora deixou todos em estado de choque. O que você escondeu de mim? A pergunta pairou no ar, e a sala ficou em silêncio mortal. Cada olhar agora se voltava para ela, e a pergunta se tornava um eco, que não poderia ser ignorado. A realidade que Mateus conhecia estava mais uma vez prestes a ser reescrita, e o que viria a seguir seria ainda mais impactante. Mateus sentiu seu mundo desabar quando viu sua mãe ali, no meio do caos. Mãe, como você pode estar aqui? A voz dele mal saía, sufocada pela incredulidade e emoção. O caos parecia se afastar por um momento, como se o tempo tivesse congelado. Eu lutei para voltar, ela respirou, a voz trêmula. Mateus, você precisa saber a verdade. Nós vivemos em uma mentira. Mas antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, os homens armados começaram a se mover. Ouviu-se um rugido de pássaros em fuga e a correria tomou conta do ambiente. As explosões externas ecoavam e o pânico se instalou novamente. Não é seguro aqui, gritou o homem, que se apresentou como Arthur, puxando Mateus para longe. Seguimos pelo corredor, rápido. Mateus hesitou, mas o olhar desesperado de sua mãe o empurrou a seguir. Enquanto eles chegavam a uma porta lateral, Mateus sentiu um aperto no peito. Ter sua mãe de volta trazia à tona tantas questões. Mas havia algo mais, uma sensação de dor antiga que ele não poderia ignorar. Quando saíram pela porta, a cena mudou completamente. O hospital estava tomado. Policiais se enfrentavam contra homens encapuzados. As balas ricocheteavam e gritos ecoavam. Precisamos sair agora! Arthur gritou, arrastando-os por um corredor caótico. Mateus se virou para sua mãe, buscando algo familiar no olhar dela. Mas ao invés disso, viu um pânico refletido e um segredo enterrado. Mãe, e o que aconteceu com você? O que você escondeu de mim? Ele perguntou, tentando superar o barulho e o alvoroço. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Você precisa ouvir. Mas a frase ficou no ar, enquanto um estrondo fez o chão tremer. Um dos homens encapuzados foi arremessado contra a parede, e seu olhar direcionado a Mateus era aterradoramente familiar. Era Sérgio, que por um momento parecia saber mais do que estava revelando. Mateus, isso é só o começo, ele berrou, enquanto o caos se desenrolava ao redor. Acredite em mim, seu verdadeiro inimigo está mais perto do que imagina. As palavras o atingiram como um golpe. Mateus sentiu uma angústia sufocante. O que ele realmente era? O que estava escondido atrás de todas aquelas verdades e mentiras? As vozes de Viviane e Augusto ecoavam em sua mente. Um grito cortou a cena, e de repente, uma mulher apareceu à frente. Não era outra senão devotada Helena, a protetora que sempre estivera ao lado de Mateus. Mas algo estava errado. Nos braços dela, havia um bebê chorando desesperadamente. Mateus, o que está acontecendo? Eu encontrei isso, você precisa saber. A imagem a paralisou. Mateus a olhou, horrorizado. Um bebê? De quem é? E que significa isso? Helena, como você conseguiu? A vida de todos está conectada, e este bebê, ele pode ser a chave, Helena disse, e os olhos de Mateus se arregalaram. Ele é seu irmão. O impacto das palavras disparou um terror profundo. Um irmão? Esse conhecimento socou seu peito como um punho fechado. Como assim? Tudo o que ele achava que era certo, tudo o que havia lutado para descobrir, se despedaçava. Os homens encapuzados se aproximavam mais, e Mateus ficou paralisado. O que você está falando? Sua voz saía inaudível no meio do caos. O que isso significava? Olhar para sua mãe
e uma confusão reinava em seus olhos. Mateus, eles ainda não sabem. Precisamos ir, agora! Arthur gritou, arrastando-o para longe. Mas as peças do quebra-cabeça se moviam tão rápida que ele mal conseguiu acompanhar. O bebê chorou novamente. É a sua chance, não deixe escapar. Helena insistia, enquanto eles se aproximavam de uma janela. Mas o mundo fora do hospital estava em chamas. O que aconteceu? Terror e sombras por todo lado. Mateus refletiu. Turnos inesperados. O peso do bebê nos braços de Helena. O segredo da mãe. A revelação de um irmão. A escolha cruel entre sua vida e a verdade. Enquanto olhava cada rosto, que se tornava uma máscara de surpresa e dor, ele sentiu o nó na garganta apertar. E agora? Ele sussurrou. E a realidade surgia diante dele, esmagadora como nunca. O que mais poderia ser revelado? O que realmente significava ser parte dessa família que ele ainda não entendia? O relógio parecia correr contra ele, e a cada segundo, Mateus sabia que as respostas estavam mais distantes do que nunca. A batalha não estava apenas contra inimigos visíveis, mas contra os segredos que poderiam desvendar seu passado. O caos era empolgante. Mateus estava cercado por gritos, fumaça e o cheiro de pólvora. Ele segurava o bebê nos braços, o peso pequeno e frágil quase ofuscando tudo o que estava acontecendo. Olhar para a mãe, que estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, era agonizante. Mãe, o que você fez? O que está acontecendo realmente? A dor na sua voz se refletia nas paredes a seu redor. Ela abaixou a cabeça, as lágrimas rolando pelo seu rosto. Mateus, eu cometi erros, mas precisamos ir agora. O desespero na voz dela o empurrou a agir. Ele balançou a cabeça, tentando conter a tempestade de emoções. Eu não irei a lugar algum sem entender tudo isso. Arthur, ainda ao lado, pressionava. Preciso da sua decisão. Temos que sair. Este lugar não é seguro. Mateus olhou de novo para o corredor escuro, onde tiros ainda ecoavam. A adrenalina disparava em sua corrente sanguínea, mas cada bate do coração trazia consigo uma crescente frustração. Ele queria saber tudo. A vida que tinha conhecido estava se desintegrando em torno dele, e em vez de se sentir forte, sentia-se vulnerável. Os homens encapuzados estavam se aproximando, e o pânico novamente tomou conta do ar. Era hora de agir, ou não. Quem sou eu, afinal? O que mais você esconde, mãe? E quem é esse bebê realmente? Ele é seu irmão. O que há de errado em querer salvar sua própria família? A voz dela tremeu, e todos os presentes, mesmo os homens ameaçadores, pareciam hesitar por um momento. O silêncio pairou, e a verdade estava ali, pulsando. Mateus respirou fundo. Então, posso confiar em você? Em todos vocês? Ele olhou para Viviane e Augusto, que estavam mais atrás, com expressões entre esperança e dúvida. Se ser parte desse mundo significa esconder a verdade, então não quero nada disso. Arthur balançou a cabeça, quase surpreso. Mateus, não temos tempo. Você precisa decidir se vai lutar ou correr. Com as explosões ressoando pela sala, Mateus sabia que as escolhas que fazia agora moldariam seu futuro. Ele, um mendigo, agora carregava um irmão nos braços e a sombra de Sérgio ainda pairava. A vida que havia conhecido estava sendo destruída. Mas algo novo estava prestes a começar. E mesmo em meio ao pânico, uma fagulha de esperança começou a brilhar dentro dele. Vamos! Ele deu um passo à frente, decidido. Eu não vou deixar o medo vencer. Minha família merece lutar. E eu lutarei. Vamos sair. Celulares vibrando, sirenes traçando a composição. Mas Mateus fez sua escolha. O grupo começou a se mover, seguindo sua coragem. Cada passo distante do hospital ressoava com o eco da liberdade. Enquanto atravessavam o corredor, Mateus virou-se para sua mãe. Vamos nos proteger, juntos. Uma nova força preenchia seus olhos. O destino ainda era incerto,
mas haviam sobrevivido. E no turbilhão de emoções, ele sabia que a busca pela verdade ainda não tinha terminado. A história deles estava prestes a ser reescrita, algo mais aguardava e a jornada estava apenas começando. Assim, Mateus segurou seu irmão com firmeza e trouxe um novo significado para sua vida. Ei, você precisa se inscrever agora no canal se ainda não fez isso. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não se esqueça de esmagar o botão de like. Isso ajuda muito no algoritmo, e eu vou adorar saber a sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E mais importante, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.